Olá, crianças! Estamos aqui na Semana da Pátria e aula de língua portuguesa, a nossa 28ª aula. Vamos lá? Começaremos com aquele momento bem bonito, de família para família. Bom dia, sou Gabriela, sou mãe de 2 alunas da Escola João Ferreira Lopes. Venho, por meio desse vídeo, fazer um breve comentário, sobre a falta das aulas presenciais dos nossos filhos, devido a essa pandemia. Mas quero dizer a todos os pais e responsáveis que essa é a melhor forma de se proteger e proteger aqueles que a gente ama neste momento, tendo as aulas remotas e auxiliando os nossos filhos com paciência, com amor, com carinho, porém eles são o futuro de amanhã e isso tudo logo vai passar e eles voltarão às suas aulas presenciais. Muito obrigada a todos e um bom dia e uma boa semana. Na aula de hoje estudaremos relato de experiência pessoal. Nome grande, né? Mas é coisa simples. É quando a gente conta algo que aconteceu com a gente. Vamos lá? Onde estudaremos isso? Na apostila, na página 28. Você vai precisar do lápis, da borracha, do caderno e da sua atenção. E para começar bem a nossa aula, vamos lá com o nosso Treinando a Mãozinha. Vou pegar o meu cadernão, você pega o seu caderno. Aí, aqui. Acho que dá para todo mundo ver as linhas direitinho. E hoje nós vamos lá para a letra F. Você lembra da letra I? Isso, para começar, depois a gente vai para a letra F. A gente vai começar aqui, ó, na letra I, que nós já aprendemos, lembra? Que era uma letra magrinha, né? Que ela olhava para baixo e que o movimento dela era assim, sobe, desce, e aí a gente punha um pinguinho, um pontinho lá em cima. Agora a gente vai aprender a letra F. E a letra F, ela não fica olhando assim, ó, para baixo, não. A letra F usa um chapéuzão de uma aba bem grande, um topetão assim, ó. Mãozinha assim, certo? Aí a gente pega aqui, ó, lá em cima, porque nós vamos fazer o maiúsculo primeiro, ó. Ó, topete estica, dá o lacinho, desce, e ele é muito elegante. Então, ele coloca uma gravata, certo? Essa daqui é a letra F maiúscula. Vou fazer do lado de cá, ó. Topete puxa, dá o lacinho, desce, abre um bocão lá e coloca a gravata. Essa é a letra F maiúscula. E a minúscula? A minúscula vai ser parecida com o L. Lembra do movimento do L? É parecido. Lembrou dele? Vai, vira para o lado esquerdo, puxa. Lembrou? Então, agora, ó, a gente vai fazer o L. Só que na hora que a gente chegar aqui na linha, ó, nós vamos descer, subir a escadinha por ele mesmo, bem magrinho, e puxar a linguinha. Essa é a letra F. Vamos de novo, ó. A letra L, como se fôssemos fazer a letra E. Então, sobe, vira para o lado esquerdo, desce. Na hora que chega na linha, desce retinho, sobe pela perninha e puxa a linguinha. Essa é a letra F minúscula. Lá na linha, topete puxou, deu lacinho, desceu, certo? Colocou a gravata. Letra F minúscula, sobe, lá em cima, e a espada de Dom Pedro caiu.
desce lá no chão da outra linha, subiu, puxou a linguinha para fora. Letra F, minúscula. Novamente desse lado, ó, maiúscula. Topete puxou, deu lacinho, desceu. Certo? Colocou a gravata. Não pode esquecer de colocar a gravata. Por quê? Ela vai ser a mesma coisa para a letra T. O que diferencia o F maiúsculo do T maiúsculo é essa gravatinha, tá? Subiu minúsculo lá no teto, desceu como se fosse o L. Vai lá na linha de baixo, sobe pela mesma perninha e põe a linguinha para fora. Certo? Vamos lá, desse lado aqui para vocês verem minha mão melhor. Mãozinha assim, para a gente começar a letra maiúscula lá em cima. Então, vamos lá, ó. Topete puxou, deu lacinho, desceu. Abre o bocão para o lado esquerdo e coloca a gravatinha. Minúscula, subiu, virou para o lado esquerdo, desce, 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 desce lá na linha de baixo. Sobe por essa perninha e põe a linguinha para fora. Letrinha F, minúscula. Maiúscula, ops, e minúscula. Deixa eu apagar esse pernona aqui. Subiu, vira para o lado esquerdo, desceu lá na linha de baixo, sobe pela perninha, linguinha para fora. F minúsculo. Como sempre, o nosso combinado, 3 linhas de F maiúsculo e F minúsculo, certo? E agora, quem aprendeu a fazer o F, pode ter certeza que já sabe fazer o T, certo? Por quê? O T é a mesma coisa. Ó a mãozinha, ó, topete esticou, deu lacinho, desceu, bocão para o lado esquerdo. Esse é o T, simples assim. E o minúsculo é igual ao I, só que a gente rela lá no teto. Começa embaixo, porque letra minúscula a gente começa na linha. Ó, subiu, desceu pelo mesmo tracinho, certo? E aí a gente coloca aqui o teto da letra T. Facinho, não é? Ó, topete esticou, deu lacinho, bocão para o lado esquerdo. Minúscula, sobe, rela lá no teto, desce e coloca esse chapéuzinho nele aí. Combinado? Vamos fazer na linha. Ó, lê o T maiúsculo e o T minúsculo. Esse daqui ficou magrinho, né? Ficou parecendo I. Tem que esticar mais a boquinha dele, ó. Desce. Isso, agora deu certo. T maiúsculo, igual nós treinamos no F, e o T minúsculo. Sobe, desce por ele mesmo, estica e coloca o chapéu. Certo? Vou lá para o outro lado. Topete puxou, deu lacinho, desceu, bocão para o lado esquerdo. Minúsculo, sobe, desce por ele mesmo, estica, coloca o chapéu. Certo? Vai fazer a letra T. 3 linhas, olhando o movimento da sua mão. Quando a letra sair feia, apaga. Eu tô vendo uma letra feia minha ali, ó, que eu vou ter que apagar. Por quê? Porque eu tenho que lembrar, ó, se ela fica muito magrinha, tá vendo aqui, ó? Ficou muito magrinha. Aí o que acontece? Aí eu posso confundir com a letra T. Então esse bocão assim, ó, com a letra T não, com a letra I. Esse bocão tem que ficar bem grandão. Senão, ó, lembra da letra I? Eu confundo, certo? Então, nós já aprendemos o I, o F, né, que ele saiu daqui, que é quando o F, o T. E agora, quem que nós vamos aprender? Outro,
que quem aprendeu o F, aprendeu o T, aprendeu o I, vai saber também fazer a letra J. Sabe por quê? É o mesmo movimento. Ó, topete, todos eles são topetudos, ó. Topete, estica, dá o lacinho. Só que a letra J eu vou lá para a linha de baixo, faço uma perna gordinha e subo, certo? E a minúscula? A minúscula é igual ao I, só que a perna gordinha lá na linha de baixo. Ó, faço o I, aí eu vou lá na linha de baixo, faço a perna gordinha e subo. Tá vendo? J maiúsculo e J minúsculo. De novo, topete esticou, deu lacinho, desceu lá na linha de baixo, faz a curvinha, o lacinho e sobe. Minúsculo, igualzinho o I, sobe, desce lá na linha de baixo, faz a perna gordinha e põe o pinguinho. Vamos lá na linha para ver como que fica. Começo lá no teto também, ó. Topete puxou, deu lacinho, ó, lá na linha de baixo, subo, certo? Minúsculo, ó o I, desço, faço a perna gordinha e subo. Não é facinho? Ó, o J maiúsculo e o J minúsculo. Vai falando para sua cabeça e guardando os movimentos e o desenho da letra J maiúsculo e J minúsculo. Vou fazer assim que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. J maiúsculo e J minúsculo. J maiúsculo e J minúsculo. Certo? Também treinar 3 vezes. Combinado? Dá conta de mais um? Então, vamos para a letra Z. A letra Z também vai ter um bocão para o lado esquerdo, como se fosse a letra C. Só que a letra C a gente vira ela para o lado direito. A letra Z vai ter esse bocão, só que igual o F, o T, o J, virado para o lado esquerdo. Então, eu faço um bocão. Quando eu penso que eu vou terminar, eu dou um lacinho e faço a perninha lá embaixo. Certo? Essa é a letra Z. Ó. E a minúscula é igualzinho à maiúscula, só que a gente vai ter o cuidado de começar no meio da linha, tá? Essa letra minúscula a gente não começa na linha de baixo, no chão. A gente vai começar ela no meio da linha. Ó. Certo? Igualzinha, só que ela é minúscula. Vamos fazer aqui na linha. Vou abaixar aqui, ó, bocão para o lado esquerdo. Quando eu chego na linha, dou um lacinho e volto lá na linha de baixo e subo. Minúscula, vou começar no meio da linha. Bocão para o lado esquerdo, dou o lacinho lá na linha de baixo e subo. Certo? Bocão para o lado esquerdo. Acabou? Não, dou o lacinho lá na linha de baixo e subo. Essa é a letra Z. Vou terminar de fazer ela aqui agachadinha. Z maiúsculo, Z minúsculo. Z maiúsculo e o Z minúsculo. Vixe, ficou meio feinho aqui, mas é assim mesmo, tá? Na hora que a gente vai escrever, vocês vão ver que dá certo. Combinado? Então, nós terminamos agora essas consoantes. E hoje eu vou dar um desafio para vocês. Vamos escrever o nome da onça e do bode, já de cursiva? Vamos lá? Olha aqui, onça, ó. O, certo? Aí eu vou tirar.
Agora eu vou fazer o N. Lembra do N? Aqui na linha, ó. 1, 2. Sa é o C cedilha e o A. Mas, professora, não era C cedilha? Sim, mas eu só posso tirar o lápis do caderno quando eu termino a palavra. Terminei a palavra, agora sim eu tiro e volto, coloco cedilha, se tiver acento eu coloco acento, se tiver pinguinho eu coloco pinguinho. E bode, vamos lá escrever bode? Lembra que bode era o personagem, então também escrevo com letra maiúscula. B maiúsculo, curvinha desceu, subo. O cabeção e o barrigão. Ó, daqui eu já vou fazer o O. Vai, volta, fechou. Passa pela cabecinha e já vou fazer o D. Vai, volta, fechou. Subo, desço e faço E. Nós já aprendemos todas essas letras, já conseguimos escrever onça e bode, que foi o texto que nós estudamos lá no módulo anterior, certo? E agora, vou deixar minha lousinha aqui, peguem a sua apostila, pegue, né, a sua apostila e vamos para a nossa aula, um relato de experiência pessoal. Tá vendo aqui, ó, esses casal, né, às vezes é um casal mesmo, às vezes são um amigo, eles estão sentados, eles já são de mais idade, têm mais experiência, estão lá, ó, lembrando, ó, ela está lembrando dela quando estava brincando de boneca, o senhorzinho está lembrando dele quando ele era uma criança como você, andando de bicicleta, certo? Por que que eles estão lembrando, ó? As pessoas retratadas na ilustração estão recordando qual fase da vida? Qual é a fase da vida que eles estão recordando? A infância, né? Eles já são idosos, estão lembrando de quando eram crianças. As crianças podem fazer muitas coisas legais para se divertir. E você, do que gosta mais? Ver televisão, distrair-se com a internet ou brincar ao ar livre? Hoje, as crianças têm mais opções do que tinham antigamente, né? Antigamente, as crianças que tinham que criar seus brinquedos, não existia internet, até mesmo televisão, eram poucos canais, não tinha um canal só de desenho, só de filmes como a gente tem hoje, né? Então, a gente tinha menos opções, mas será que eles se divertiam menos que você? Acho que não. As brincadeiras são diferentes, mas a diversão pode ser a mesma, até mais ou igual, depende de como você se diverte, não é mesmo? E os livros? Quais serão os livros preferidos? Você gosta de ler? Você lê gibi, você lê revista, você lê textos narrativos, você lê curiosidades na internet? O que você lê? Quadrinhos, gibi, Turma da Mônica, heróis? Do que você gosta? Lá na página 29, nós vamos trocar algumas ideias. Você vai conhecer um relato de experiência pessoal escrita por uma autora de livros. E essa autora de livros, sabe como? Que legal, ela nasceu aqui em Barretos. Sim, nós vamos conhecer a história da Blandina, falando de como era a infância dela, certo? O nome do texto que vamos ler é A Suzy é Minha. Quem você imagina que seja essa Suzy? Quando ela fala assim, a Suzy é minha. Quem será essa Suzy? A escritora conta que guarda uma foto da Suzy. Será que suas memórias são boas ou não? Quando a gente quer guardar uma coisa, é porque aquilo nos agrada ou porque aquilo nos deixa triste? Se ela guarda uma foto da Suzy, é uma boa recordação ou uma má recordação? Vamos ver? A Suzy é minha. Página 29, acompanhe a leitura comigo.
Quando eu era criança, fazia comidinha em fogões de tijolos, empilhados no chão do quintal. Eu brincava de pega-pega em cima das árvores. Na porta da escola, além de pipoca, tinha puxa-puxa e raspadinha. Quando eu era criança, não existia internet, nem tablet, nem e-mail. Quando eu era criança, não existia canal para criança na televisão. E a televisão que existia não era para a criança assistir o dia todo. Quando eu era criança, não existia Barbie ou bonecas mundialmente desejadas. Olha, a autora a todo momento fala, quando eu era criança, quando eu era criança. Isso quer dizer que ela está lembrando de uma coisa que aconteceu há pouco tempo? Não, de uma coisa que aconteceu há muito tempo, né? Vamos grifar esse trecho? Olha lá. Quando eu era criança. Onde mais tem isso? Olha aqui. Quando eu era criança, não existia internet, nem tablet, nem e-mail. De novo, quando eu era criança, não existia canal para criança na televisão. E a televisão que existia não era para a criança assistir. Tá vendo quanta diferença? E será que ela é tão mais velha assim? Ou será que as coisas evoluíram em pouco tempo? Vamos continuar lendo para saber. Mas, preste atenção, todo mas em toda história é uma coisa importante, porque pode ser aquilo que vai te fazer feliz. Vamos ver, mas quando eu era criança existia a Suzy. Quem que é essa Suzy? Vamos saber agora. E quando eu era criança, além da Suzy, eu tinha a minha mãe, que costurava roupas maravilhosas para minha boneca. Então, Suzy era uma boneca. Era uma boneca muito famosa. Tipo a Barbie, sabia? Quando eu era criança, ainda existia algumas Barbies. Ela estava começando a ficar fora de moda, mas ainda existia. Então, a Suzy era a boneca da autora. E a mãe o que fazia? A mãe costurava roupas maravilhosas para a boneca dela, na mesma máquina de costura em que ela fazia vestidos. Uma vez, ela costurou para mim um vestido que tinha uma bola furada nas laterais, um círculo vazado, que eu nem sei explicar muito bem como era. Talvez só quem saiba entender essa moda dos anos 70 seja a cantora Vanderleia. Vanderleia era uma cantora muito bonita na época. Ela ainda faz música, ela ainda canta, tá? E ela era toda loira, bonita. E ela quem ditava a moda, como se fosse a Anitta de hoje, que todo mundo quer cantar e dançar igual ela, vestir, era a Vanderleia. E a mãe dela, fez um vestido vazado nas laterais. Esses tempos atrás a gente usou também roupa igual esse vestido. Lembra aquela roupa que tinha um círculo aqui assim, nas laterais da roupa? Tá vendo? A moda vai e volta. Você já deve ter ouvido falar nisso. Em um Natal, diferente daquele Natal que a gente ouviu no módulo anterior. Aqui é na época do Natal. Em um Natal, eu e minha irmã ganhamos uma casa para as nossas Suzys morarem e serem felizes. Então aqui era uma casinha de boneca. Suzys. Então ela tinha uma Suzy e a irmã dela também tinha outra. Nossas Suzys eram irmãs também, como nós duas, e a casa era para nós duas dividirem. Acho que tinha alguma mensagem da minha mãe para nós duas nessa coisa de dividir a casa. Mas agora não vou sair da história que estou contando só por causa disso. Irmãs dividem a casa, então elas poderiam dividir a casa das bonecas também, né? A casa das bonecas, era de acordo com a escala do tamanho da minha memória.
maior do que o meu quarto, o que era mágico, já que ela ficava guardada dentro de um armário de brinquedos que ficava dentro do meu quarto. Que coisa estranha! Como que uma casa de bonecas podia ser maior do que o quarto dela e ficar guardada dentro do quarto? Sabe por quê? Olha aqui a pista que ela nos dá. Com a escala do tamanho de minha memória. Quando a gente é pequeno, sabe, e vai em algum lugar, a gente acha aquilo grandioso. Você já visitou o seu prezinho de quando você estava lá? Não parece que ele era bem maior de quando você estudava? É porque as coisas que ficam guardadas na nossa memória e quando a gente é pequeno, parece ser bem maiores do que realmente são. Era uma caixa de madeira branca que abria um dos lados pelo meio, formando a letra U. Ela tinha um quarto com armário e cabides. E em cada um dos cabides tinha um vestido que minha mãe costurou para as nossas bonecas. Tinha uma cozinha com fogãozinho, tinha uma sala com sofá e, maravilha das maravilhas, tinha peruca para a minha Suzy. Até as bonecas usavam perucas, olha que legal. Depois de um tempo, a casa da Suzy foi morar no porão da nossa casa. Porão é, por exemplo, nós temos uma casa e aqui embaixo, tipo um depósito, tá? As casas antigas tinham bastante porão, tá? E era pouco usado. Então, a casa que ela ganhou das bonecas foi morar no porão. Mas não pense você que isso foi um rebaixamento para a Suzy. Não é porque ela não queria brincar, não. Olha o que aconteceu. O porão da nossa casa era o lugar onde eu, minha irmã e meu irmão podíamos fazer tudo aquilo que a gente não podia fazer dentro de casa. Tipo, rabiscar paredes com canetinhas coloridas, enfiar nossas mãos em latas de tinta para depois deixar nossas mãos impressas na parede, ouvir músicas no último volume e bagunçar tudo. O porão era um tipo de território cercado por arame farpado, onde os adultos não mandavam e todas as besteiras que as crianças fazem e imaginam podem viver livres e soltas. Então, o porão era o lugar de liberdade. Então, quando a casa delas, de bonecas da Suzy, foi morar no porão, é que ela ganhou toda essa liberdade também para se divertir. Só que só tenho foto da minha Suzy. E esse porão virou depois escritório do meu pai. E o lugar que, de acordo com a escala de tamanhos da minha memória, é maior do que a casa da Suzy, tanto em espaço quanto em histórias. Mas isso já seria um livro. E livros não cabem aqui. Por quê? Por que ela falou que livros não cabem aqui? Sabe por quê? Essa história aqui estava contada, sabe na onde? Onde que a gente deve procurar? Aqui, ó. Essa história estava contada em um blog, em um site, tá? Então, essa história era uma história que ela escreveu já na época da internet, certo? Quem que foi essa autora? Essa autora chama Blandina Franco, que fez esse relato de uma experiência pessoal, tá? Porque ela contou o que ela viveu, ela mesma contou o que se passou com ela. Pessoal é o que se passou com a gente, com a minha pessoa. A Suzy é minha. Onde que eu encontro esse texto? No blog das letrinhas, disponível nesse endereço. E ele foi acessado em 12 de novembro de 2019. E agora vem, olha, a parte mais importante. Blandina Franco, essa moça bonita aqui, sabe onde que ela nasceu? Nasceu em Barretos. Sim, ela nasceu na nossa cidade, é uma escritora de livros. Será quem de vocês vai ser escritor de livros também, hein? No estado de São Paulo, viveu entre livros desde criança.
Quando tinha mais de 40 anos, descobriu que gostava mesmo era de escrever histórias infantis. Começou e não parou mais. Ela cria as histórias e José Carlos Lolo faz as ilustrações. Os dois têm mais de 30 obras publicadas. Quando nós estávamos lá na escola, você já deve ter visto um livro da Blandina. Sua professora já deve ter contado. Olha aqui os livros dela. Tá vendo quantos livros? Ó, esse, O Peixe e a Peixinha, eu acho que você já pode ter escutado. Adonis. E essa daqui, ó, é uma coleção de livros mais famosos da Blandina, que chama Quem Soltou Pum? Foi você? Quem será esse Pum? Procura saber, pesquisa e depois fala pra gente quem que soltou o Pum. Vamos lá, página 31. 1. As memórias de Blandina Franco narram fatos de qual época da vida dessa autora? Quando ela começa a falar da história, o que ela falou bastante? Que nós até grifamos, quando eu era criança. Quando eu era criança, qual é a parte da vida? A infância, né? Então, vamos escrever da infância. Olha aqui o N, o I e o N. Fan, F-A-N. A com C, senão fica infância. Ó o acento circunflexo em cima do A. 2. Copie o trecho do texto em que você se baseou para responder à questão 1. O que nós lembramos? Que ela repetia várias vezes. Qual que era o trecho? Quando eu era criança. Então, vamos escrever? Quando eu era criança. Olha aqui, quá, o que, o a, quam, o N, do, espacinho eu, espacinho era, cri, C-R-I, A-N, sa, C cedilha A. E olha, não se esqueçam do nosso ponto final. Terminou, ponto final. Página 32. Quem era a Suzy nas memórias de Blandina Franco? Quem é essa famosa Suzy? Era quem? Uma boneca, não era isso? Que tinha roupinha que a mãe dela fazia. Então, vamos lá escrever. Era, espacinho, sua, espacinho, boneca. Ponto. 4. Por que a autora não via televisão nem usava internet quando era criança? Porque ela tinha bagunçado? Porque a mãe dela cortou a internet porque ela fez muita bagunça? Não, não era por causa disso, não. Era porque não existia internet naquela época, certo? Então, vamos escrever, lápis de escrever na mão. Vamos lá. Vamos escrever, não. Nós já grifamos, ó, já está lá no começo, na página 29. Quando eu era criança, não existia internet. Já está grifadinho, nós não precisamos escrever nem tablet, nem e-mail. E não existia canal para crianças na televisão. Não era porque ela fez arte, não. Porque arte ela fazia só no porão. 5. O que a mãe fazia que deixava a Blandina encantada? A mãe dela fazia o quê? Bolo de chocolate com cobertura? Igual a história do Rodrigo? Não, a mãe dela costurava roupas. Costurava roupa na mão? Não, ela fez questão de falar pra gente. Na mesma máquina em que fazia os nossos vestidos, que costurava os vestidos das meninas, né? Então, vamos lá escrever. Costurava roupinhas para sua boneca.
Presta atenção na palavra costurava, o S, costurava, vá. Espacinho, rou, ó, o U escondidinho aí, ó, rou. Pim, nha, 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 NH, para a sua boneca. Aí aqui tá facinho, né? 6. Do que era feita a casa das bonecas de Blandina e de sua irmã? Do que era feita? Era feita de plástico? Não. Vamos lá escrever, lápis na mão, olha lá. De madeira branca. Então, era uma casa de madeira que abria, igual essas que algumas crianças têm hoje, e fazia um U. Depois a gente fecha, parece uma caixinha, não é? Ainda existe, olha, é a mesma brincadeira. Presta atenção no Bran, vê se escreveu direitinho, B-R-A-N, branca. Escreveram? Continuando. Continua aí na página 32, atividade 7. Por que a autora gostava tanto do porão da casa? Lembra que ela falou que depois de um certo tempo, a casa da Suzy foi para o porão. Por que ela foi para o porão? Ela foi rebaixada, esquecida lá? Não, pelo contrário. Lá era onde tudo acontecia. As crianças tinham a liberdade para brincar. Lá adulto não entrava e não intrometia. Tudo que não podia fazer dentro da casa, no porão podia. Então vamos escrever isso? Vixe, bastante coisa. Lápis na mão. Porque junto, porque é uma resposta, ela e os ó, o I e o R, ó a linguinha subindo. Irmãos, ó o tio, podiam, não é podiam, é podiam fazer, ó o R no final, tudo. Que, o E, ainda tem criança confundindo o que com o C. Quando eu tenho esse sonzinho, ó, é o que, o E, certo? Não era permitido. Ó o R aqui. Espacinho. Em, o E e o N. Dentro, T-R-O. De casa. Porque ela e os irmãos podiam fazer tudo o que não era permitido fazer dentro de casa. 8. Responda oralmente. Então, agora aqui a gente só vai conversar, certo? A infância de Blandina, que é contada nesse texto, foi boa ou não? Por quê? Eu tenho certeza que, com referência a esse texto, a infância dela foi muito boa. Ela brincava no porão, ela brincava com tinta, ela tinha as bonecas dela, a mãe fazia roupinha, ela tinha os irmãos para escutar música alta. Então, essa infância foi agradável, foi boa, não é? 9. Nos relatos de experiência pessoal, quem narra os fatos e quem os vem... Opa, vamos voltar. Nos relatos de experiência pessoal, quem narra os fatos é quem os vivenciou ou outra pessoa? Se eu estou fazendo um relato de experiência pessoal, eu estou falando da minha pessoa. Então, quem que está narrando os fatos? Sou eu. No caso, eu li um relato. E quem que estava narrando os fatos? A própria autora daquilo que ela viveu, certo? 10. Os relatos de experiência pessoal são inventados ou verdadeiros? Se eles são relatos de experiência,
É porque eles foram vividos. Quando a gente faz uma experiência, a gente coloca ali a mão na massa, a gente vive aquilo. Então, eles são verdadeiros, não são histórias imaginadas. E agora vamos para o nosso desafio. Pega novamente o caderno, eu vou pegar novamente a minha lousa, que está aqui ainda com as letrinhas. Vou apagar aqui rapidinho. Pegou o caderno, abriu, fechou a apostila. Vamos lá? Porque agora, opa, isso aqui vocês me veem. Porque agora a gente vai fazer o nosso desafio. E agora fecha a sua mãozinha, faz tempo que a gente não faz um desafio assim, né? É uma frase só, tá? Mas eu quero ver quem está esperto em tudo aquilo que a gente já estudou nessa apostila 3. Então vamos comigo, ó. A autora Blandina Franco nasceu na nossa cidade de Barretos. São 10 palavras. Vamos lá? 3, 2, 1. Comigo. A autora Blandina Franco nasceu na nossa cidade de Barretos. Escrevendo. Estou esperando. Posso corrigir? Se não deu tempo, dá um pause aí, escreve com calma, tá? Pra gente prosseguir. Pode ser? Tô esperando. Precisou do pause? Voltei. Vamos lá. Vou corrigir aqui, ó. A, espacinho. Aqui, ó, é au. Então, ó, a, u. É o u mesmo, não é o L, ó. Au, to, teo, ra, ra, R-A. E agora o nome dela é bem diferente. É assim, ó, blá. É quase o brá do Brasil, só que a linguinha enrola. Se a linguinha enrola, é a letra L, tá? Então, é o B, L, A. E não é bladina, é blan. É a letrinha N. Blandina. Tá? Blandina o quê? Franco. Fra, fra. F, R, A. Franco. O N, o C e o O. A autora Blandina Franco nasceu. Presta atenção nessa palavra que você pode ter esquecido uma letrinha, ó. Na. Aí tem muita criança que já fez assim, ó. Na, e já vai lá e põe assim, ó. Seu. Só que tá faltando uma letrinha aqui, ó. É nasceu. Então, aqui a gente tem que encaixar o S. Opa, ficou bem feio esse S. Oi, ai, ai. O S, nasceu. Eu tenho o S e eu tenho o C na mesma palavrinha. Na, N-A, espacinho, tá vendo os espacinhos entre as palavras? Nossa, de novo, no, N, N-O. Posso colocar assim? Não, porque senão fica nosa. Eu tenho que colocar 2 S's entre vogais. Se eu quero o sonzinho do S, ele é duplificado. A autora Blandina Franco nasceu na nossa cidade. Cidade poderia até ser com S, mas o correto é com C, certo?
cidade, vou fazer um C maior aqui que ficou pequenininho, de, e Barretos, você já sabe escrever, né? Você não errou, não. Dois R's, um S no final. Terminou, o que que a gente coloca? Ponto. Lembra da nossa última aula? Quais as letras aqui que deveriam ser escritas com letra maiúscula? Vamos lá? Pega um lápis aí para marcar comigo. Ó, o A inicial, porque começou, letra maiúscula. Autora Blandina Franco. Não é nome de pessoa? Então, nome de pessoa, eu começo com letra maiúscula. Nasceu na nossa cidade de Barretos. Barretos não é um nome de um lugar específico? Então, Barretos eu também teria que escrever com letra maiúscula. Eu vou escrever rapidinho aqui essa frase de letra cursiva. Depois você vai pausar o vídeo e tentar fazer, certo? Como que vai ficar de letra cursiva? A autora, presta atenção que eu só tiro o lápis quando eu termino de escrever a palavra, Blandina Franco, ó o F maiúsculo, nasceu na cidade, esqueci, nossa, com 2 S's, cidade, ficou feio aqui, isso, de Barretos com letra maiúscula. Certo? E assim nós terminamos. Depois você dá um pause e tenta fazer. Combinado? Vou colocar aqui a minha lousinha para a gente finalizar a nossa aula. A nossa aula lá na página 39, você vai fazer com a sua família, certo? Aqui você vai acrescentar um relato pessoal seu. De manhã eu escovo os dentes, faço a aula. Logo depois eu brinco no quintal. Em seguida eu almoço. Na hora em que estou cansado, assisto televisão? Não sei. Aqui vai ser um relato pessoal seu. E aqui você vai pensar lá na história da Blandina, tá bom? No relato da Blandina. E assim termina a nossa aula. Um grande beijo e até a próxima semana.